Olá, boa noite. Meu nome é Wagner, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre a questão da uma aula do ensino fundamental, o qual a gente precisa incluir, né? Hoje a educação inclusiva hoje tem sido de grande valia, né? De grande importância, porque para já o próprio nome já diz, né? Fazer uma inclusão social, incluir alunos com diversos tipos de deficiência, né? E neste tópico aqui iremos falar a respeito de uma aula do sexto ano do ensino fundamental, que aborda frações, e qual a gente precisa que tenha alunos, né, a necessidade de incluir alunos com deficiência visual, entendeu? E como é que a gente resolve essa condição? A gente precisa colocar, já que são crianças que possuem uma deficiência, né, ou parcial ou integral de visão. Então você precisa o quê? Vai ter que suprir na questão na audição ou na parte do tato, né? Então a gente pode dar como exemplo a questão da EVA, que são discos, né? A gente pode mencionar o exemplo, vou pegar um exemplo aqui para mostrar, certo? Que menciona que são tipo discos, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu virar aqui por causa da câmera. Deixa eu ver se dá para mostrar. Ah, consegui ali. Pronto. Que são como se fossem pizzas, né? Mini pizzas, alguma coisa assim que você pode utilizar para você que a criança no caso poderia ter a questão do tato, né? Ela poderia tocar e você conseguir fazer uma ilustração. Ela tem cortes em frações que o inteiro, né, seria o disco fracionado, só que na parte inteira e depois você vai fracionando e você vai fazendo esse tipo de demonstração na prática, que com ao tocar, que são bases um pouco emborrachadas, de modo que eles consigam ter a percepção. E o ideal para você fazer uma aula nesse formato é você colocar uma criança que tem esse tipo de deficiência junto com um aluno, a gente chama de aluno vidente, né? Que ele tem a visão normal, vamos dizer assim. A visão sem perdas, sem deficiência. Acho que seria o mais correto se dizer. Então, você tendo essa interação, você consegue incluir os alunos com essa questão. Então, vamos abordar uns tópicos aqui. Vou dar uma olhada aqui, por exemplo, que a gente está falando aqui, deixa eu ver, educação, sexto ano, isso aqui contendo alunos videntes e audição visual, tá? Então, aí vamos lá. Então, o tema, a introdução, seria o conceito de frações, a relação parte do todo, sobre numerador e denominador, recursos táteis e visuais ampliados, né? Teria que ser numa proporção grande, né? Para poder ter essa questão de divisão. E a questão do numerador e do denominador fica nítido, porque, por exemplo, o denominador fala da quantidade de partes a qual está sendo dividido, né? O máximo de quantidade, vamos lá, se a gente está trabalhando em quatro partes, né? Se você está pegando um disco ali, você está dividindo em quatro partes, você trabalha, né? Você trabalha vamos supor, a parte inteira seria 4 quartos, seria o numerador 4, o denominador 4. Estamos lidando com o inteiro. Se você trabalha com uma parte de 4, aí seria um quarto. Então, o numerador 1, o denominador 4. Então, isso já tem uma ilustração aí, você trabalha nessa questão de tamanhos, né? Mesmo que você não tenha visualização, mas você consegue usar isso como uma didática, uma maneira didática de você explicar isso, né? Num contexto. E, claro, você pode utilizar o Braille também como para mencionar, para você poder relatar, para você colocar um material didático ali, um paradidático ali, para você poder complementar. Então, acaba sendo importante você fazer esse tipo de questão. E é possível, meramente possível, você abordar essa questão de utilizar recursos mais lúdicos, né? De forma que estimule outros sentidos. Não fique apenas na questão do visual, já que não tem essa que o visual realmente ele está debilitado, então a gente tem que partir para outros meios. E geralmente a pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, a gente pode falar da visual, então consequentemente as demais, né, não é uma regra, mas normalmente a necessidade faz com que ele tenha um outro sentido mais aguçado.
que é, no caso, a gente está trabalhando na questão do tato e da audição. Então, não é uma regra, mas acaba, é uma questão de suprir, né? Acho que o organismo não acaba tendo essa condição e a gente tem que aproveitar dessa maneira. Por isso que a questão do tato realmente acaba fazendo uma diferença, entendeu? Porque ele não está, né? Então acaba tendo essa questão um pouco importante, né? Então a gente pode colocar umas outras questões aqui. Por exemplo, a gente está falando aqui do conceito de fração, parte, objetivo da aprendizagem, o que a gente pode colocar também, por exemplo, compreender o conceito de fração como representação de partes congruentes de um todo, como eu mencionei agora. Identificando papéis do numerador e denominador, que é o exemplo agora, no manuseio de materiais concretos e táteis e visuais adaptados, promovendo a plena inclusão de estudantes de deficiência visual, baixa visão e cegueira. Né? Isso aí já foi mencionado agora há pouco, então isso fica mais detalhado no plano de aula que o qual eu fiz aqui. Então a gente coloca desta forma, justamente para ter essa. Você fazer proveito, né? Você tirar proveito da aula de forma que fique. Que todo mundo participe da aula, não tenha aquela. Não seja uma exclusão, e sim uma inclusão, correto? Vamos ver aqui mais o que que a gente pode inserir. Som. Tá, conteúdo programático. A gente fala do conceito, né? A gente falou de agora de conceito, unidade, né, o inteiro, partição do todo, partes congruentes, que são partes iguais. Aí você coloca o significado do termo da fração, numerador e denominador, conforme eu falei antes, que seria o denominador é a quantidade de partes e o denominador quantas partes está sendo dividido. Então a gente pode usar, tanto que quando eu fiz a ilustração ali, a coisa fica muito intuitiva. Você fazendo uma ilustração e de preferência, claro que no caso do visual as cores não vai fazer diferença, mas na questão do tamanho, do quantitativo, se você coloca discos fracionados do mesmo tamanho e ao tocar você consegue ter uma distinção ali de quantas partes dividindo um quarto, dois quartos, que seria meio, três quartos, um quarto, então você acaba tendo essa questão um pouco mais prática, né? Bem prática nisso aí, fácil de compreender. Não precisa ali pelo já sentindo ali, já vai ter essa questão. Não vai ter tanto ali, mesmo que ela tenha uma visão. Claro que se a visão for parcial, ela sendo parcial, então as cores, tem cores mais vivas e tal. Por mais que tenha, mesmo que não entenda, não consiga ver os números alguma coisa, mas pelas cores ali, uma entonação mais forte ou mais clara, já dá essa percepção. Entendeu? Uma baixa visão é possível você conseguir demonstrar esse tipo de metodologia. Falando de metodologia, a gente pode colocar também, botando aqui aula, cadê? Autodescrição, a aula pode ser abordada, é multissensorial, como foi falado aqui, acolhida, exploração, uma breve descrição. Exploração. Vamos lá. Acolhida, exploração sensorial, mediação e formação de conceitos, né? Que a gente já colocou aqui a questão dos conceitos. Deixa eu ver mais o que. Tem mais dois tópicos aqui que eu não falei. E vem a prática colaborativa em duplas, que foi o que eu citei antes, da questão de trabalhar em duplas, né, nesse caso de preferencialmente você trabalhar com uma criança que tenha deficiência visual com uma que não tem, para poder justamente ter essa questão de um ajudar o outro, de certa forma, que vai dar um apoio, vai dar um acolhimento ali. Então você consegue ter uma interação nas duplas ali. Claro, se não tiver como, a gente trabalha com dois ali na condição de dois como deficientes visuais, dependendo do quantitativo. Se for um quantitativo, como está sendo em duplas, pode ser que na divisão das turmas ali seja um número ímpar ali, de modo ímpar, pá, não sei, dependendo do quantitativo ali, acontecer de uma dupla ali ser, tenha que colocar dois ali no mesmo formato. Aí vai ter que dar um apoio, dar uma atenção maior, mas isso não geraria nenhum tipo de dificuldade, entendeu? Seria uma questão apenas de dar uma atenção, de modo que resolveria a aula, ela fluiria, mesmo que com um pouco mais de cuidado, mas o problema seria resolvido.
Então, vamos para a prática, a gente falou de prática, deixa eu ver, protagonismo inclusivo, sistematização e fechamento. Que a gente é adaptado, roda de conversa. Então, a gente foi, aí no caso a gente finalizaria essa aula nessa questão da conversa, que ali teria o primeiro contato para poder passar a matéria, passar o assunto em si, como que foi feito da interação e depois eles falariam a experiência, o que foi bom, o que foi ruim, a experiência, inclusive desses que a gente incluiu né, que realmente estamos falando de educação inclusiva, então faria todo sentido, de modo que você colocaria eles também para falar, porque o importante da educação é isso, é o educador, o professor, ele poder passar o conhecimento e ao mesmo tempo os alunos poder dizer o que eles acharam, ou de bom, de ruim, o que pode melhorar, o que foi, ou simplesmente a sensação, né? Dizer o que que você achou, o que que foi, como é que foi a experiência, foi boa, foi ruim, foi legal, o que que pode melhorar, o que não dá, justamente para a gente poder aprimorar, tentar alguns pontos, dar um pouco mais de fazer adaptações, dependendo, a gente botou a Eva, a questão que eu mostrei agora, mas pode utilizar outros recursos também, que até vou citar alguns aqui, recursos didáticos, né? Que seria, vamos lá, que eu citei aqui, discos fracionados, táteis em EVA, espessura de 5 milímetros, com cores primárias, de alto contraste para baixa visão, podendo ser nas cores amarelo, azul, vermelho, preto, contorno de alto relevo, com barbante ou silicone. Isso seria um exemplo que seria mais usual nesse caso. Mas podemos usar texturas diferenciadas, superfícies lisas, aveludadas, ásperas e corrugadas para diferenciação tátil inequívoca de cada fração. Fichas numeradas, bimodais, numerais impressos de fonte Arial. Pode ser Arial, pode ser Times Roman, a fonte não seria tanto caso, mas quanto mais ela não for aquele formato tipo cursiva, letra cursiva, ela já resolveria o problema, seria uma letra de forma. Então, tendo esse formato já ajudaria. Porque tem que ser nítido, não pode ser muito colada a letra, tem que ter um pouco mais. Para fim de quanto maior, melhor, facilita as questões. Ó, negrita, alto contraste, transcrição superposta, em braille, alto relevo. Prancheta tátil antiderrapante, base de silicone para evitar que as peças deslizem da mesa durante a exploração tátil. Guia pedagógico de descrição. Roteiro verbal sem termos exclusivamente visuais, né? Então seria muito essa questão de você poder outros meios, né, que você poderia usar para esse tipo de situação. E já tem a questão da avaliação. E como é que a gente poderia avaliar, né? Como que a gente consegue ter esse diagnóstico? Como a gente conversou, foi citado anteriormente, de você passar o conhecimento, compartilhar de uma forma lúdica, de modo que os alunos, já o término ali no próximo do final da aula, você consiga buscar um retorno, assim, do que eles acham, do que acham, dar opinião, né? Dar opinião referente o que poderia melhorar, o que foi bom, o que foi ruim, o que poderia, do que as dificuldades que foram colocadas em sala de aula ali, durante ali, o que poderia, como que poderia se resolver. Então, os critérios de avaliação que a gente poderia utilizar neste caso, numa educação inclusiva, poderia ser capacidade de identificar e diferenciar tátil ou visualmente o inteiro e as suas frações, certo? Compreensão visual e prática do significado do numerador e denominador, né? Que isso também já foi colocado. Autonomia e precisão do manuseio dos materiais adaptados. Então, para isso é um ponto bastante importante, porque a gente precisa primeiro ter a questão da adaptação. Não é simplesmente chegar, falar, explica isso e aquilo, mas a gente vai falar, vai explicar, até mesmo para aqueles que não têm, não são deficientes visuais. Mas isso precisa para poder ter a questão da atenção, ter o contato, entender, sentir, compartilhar, visualizar, porque acontece da pessoa, às vezes, por exemplo, está falando de cores, mas aí, às vezes a pessoa tem uma boa visão, mas pode ser um daltônico, aí vai ver tudo igual ali, não vai ter a percepção. Então, para você abordar tudo, para colocar todos os alunos no mesmo nível, na mesma condição, uma igualdade de condição, vamos colocar dessa forma, então é necessário que tenha um período de adaptação, de conhecer o material, tocar, perceber, identificar, diferenciar uma coisa da outra pelo tamanho, pela proporção, tocando ali as partes ali de forma, o seu inteiro,
metade, ou a gente está falando de quartos, mas pode ser sextos, quintos, oitavos, o quantitativo não importa, para fins ali, porque na verdade você ter a percepção do inteiro e das partes, e fica muito claro a questão do denominador, a quantidade de partes, como foi citado, e quantas partes está sendo dividida, que seria o numerador. Se eu quero 2 quartos, se eu quero 3 quartos, se eu quero 1 quarto, se eu quero 3 oitavos, 6 oitavos, depende do momento ali que você for utilizar, ou 10, 10, 8, enfim. Geralmente para fins didáticos, o interessante é você trabalhar com denominadores pares. É o mais. Você pode trabalhar com ímpares também, mas para fins didáticos, seria trabalhar nessa questão de denominador 2, 4, 8, tá, 10 ali pode ser, mas aí 12, 16 já depende, ficando partes muito pequenas. Aí as frações vão ficando muitas partes, aí a quantidade ali fica muito menor, fica mais complicado de você diferenciar. Por exemplo, um oitavo de um 16, você tocar ali já fica mais complicado. Agora você trabalhando até o oitavo ali já ajuda. Você já consegue ter uma distinção ali. Trabalhando com meio, na parte dividindo ao meio, quarta parte ou oitavo, por exemplo. Já dá uma divisão, uma tátil ali já favorável para você poder ter essa aula um pouco mais fluida, né? Porque a intenção é ter essa diferenciação, certo? Então, deixa eu ver, para colaboração, critério, participação ativa, né? Autonomia e precisão, como foi falado, participação ativa e colaboração na construção do conhecimento em dupla, né? E além de toda essa questão da aula em si, de compartilhar o conhecimento, ainda tem essa questão da interação, da socialização. Não é simplesmente o conhecimento da matemática em si, mas aí tem a parte a parte humana, a parte social, a parte da interação, porque é muito comum um estudante, nesse caso, quem tem uma certa deficiência, tem uma certa limitação, então ele tende a se isolar, ele tende a ficar mais na dele, e essa coisa de estar ali, não, que ele é mais um, que ele está ali, que ele está junto, que ele faz parte do grupo, então essa participação ativa na turma ajuda essa questão e acaba agregando, ele acaba aceitando né, a condição dele de certa forma e ele acaba entendendo que realmente pode aprender, ele é capaz de aprender, de compreender. Isso a gente está falando de visual, porque se trata do assunto em pauta, mas se falar numa questão de um auditivo, uma deficiência auditiva ou de outro tipo de deficiência, aí muda a questão da adaptação, mas de qualquer forma é possível que o estudante ele aprenda, é a questão de modificação. Você só muda a maneira de ensinar, mas ele aprender, ele com certeza ele irá aprender, tá bom? Então, desde já, obrigado aí pela atenção, obrigado pelo apoio e vamos lá que o Brasil precisa de educadores e estamos aqui para poder contribuir e colaborar nessa parte. Muito obrigado, uma ótima noite.